Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Você também pode mandar sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, o quadro onde eu tento responder a sua dúvida sobre Harry Potter aqui em vídeo no Caldeirão Furado. Se você não consegue ajudar dessas formas, não tem problema, só o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário já é muito bem-vindo e é de grande ajuda. Muito obrigado por clicar em mais um episódio do Caldeirão Furado. O Horcrux é um objeto no qual um bruxo das trevas esconde um fragmento de sua alma na finalidade de se tornar imortal. Enquanto o receptáculo permanecesse intacto, o fragmento da alma dentro dele também permaneceria. Dessa forma, mantendo o Criador ancorado ao mundo dos vivos, mesmo que o seu corpo fosse destruído de forma fatal. Essa é considerada de longe a magia mais terrível e mais cruel que existe em todas as artes das trevas. A natureza e conceito de Horcrux era tão terrível que eles foram mantidos fora até dos livros das trevas mais tenebrosos e pouquíssimas pessoas conheciam sobre sua existência. Uma Horcrux só pode ser criada se o bruxo cometer um assassinato, porque um assassinato é parte do ritual. Mas não é um assassinato qualquer, não é simplesmente tá numa briga e matou alguém sem querer, tá num duelo, matou alguém sem querer. A pessoa tem que querer cometer esse assassinato, tem que cometer esse assassinato com a finalidade de fazer essa Horcrux. Além disso, o ritual também envolve algum tipo de feitiço desconhecido e algum outro ato horrível realizado após o assassinato. Como o Horcrux era algo extremamente precioso para quem a fazia, geralmente eram tomadas medidas de proteção, como feitiços e encantamentos, para proteger aquele objeto. O Horcrux é extremamente durável e muito resistente, portanto, pouquíssimas coisas podem destruí-la. As únicas formas conhecidas de fazer isso é com o veneno de basilisco, uma criatura igualmente das trevas imortal, e o feitiço Fogo Maldito, que também é extremamente complicado de se controlar, muito difícil de se controlar. A Horcrux era algo tão maligno e tão cruel que até no livro Magia Muito Maligna, que tinha praticamente tudo sobre artes das trevas, tem um trecho onde eles dizem: sobre Horcrux, a magia mais terrível que existe, não comentaremos. O único livro que possuía detalhes como se fazer, como destruir, o que destruía, como reverter o Horcrux era um livro chamado Os Segredos Mais Obscuros das Artes das Trevas. A primeira Horcrux da história foi feita por um bruxo chamado Herpo o Sujo, que viveu na Grécia Antiga e também foi o primeiro criador de um basilisco. Não existe informação alguma sobre algum outro bruxo ter feito uma Horcrux, exceto Lord Voldemort. Antes de ser conhecido como o bruxo das trevas mais perigoso de todos os tempos, Lord Voldemort era Tom Riddle, um garoto bruxo que cresceu em um orfanato sem ter ideia da sua história, sem saber sua origem, mas com a certeza de que era especial e diferente. Afinal, conseguia fazer coisas que nenhuma outra criança no orfanato conseguia. Riddle foi visitado pelo então professor de Hogwarts, Albus Dumbledore, e a partir desse dia sua vida mudou para sempre. Ao chegar em Hogwarts, Riddle ficou obcecado com sua origem, sua ancestralidade. Ele era um jovem inteligente, ambicioso e não se contentava com a falta de respostas. Mas Riddle seguiu um caminho perverso. Em sua sede de se provar o melhor, de mostrar que era mais poderoso, que podia ser superior e alcançar o que bruxo nenhum alcançou antes, ele escolheu um caminho que lhe custaria muito caro. Foi na seção reservada da biblioteca de Hogwarts que Riddle encontrou o livro Os Segredos Obscuros das Artes das Trevas. E ali, ele viu pela primeira vez sobre as Horcruxes. Dividir sua alma e se manter vivo, mesmo que fosse atacado de forma mortal, era uma maneira de mostrar que era superior aos outros, de mostrar o tamanho de seu poder. Mas Tom Riddle era ousado, extremamente ambicioso. Ele não queria fazer apenas uma Horcrux. Ele queria dividir a sua alma em 7 partes, o número mágico mais poderoso que existia. E Riddle foi realmente além. Ninguém, além dele, teria ousado algo tão cruel. Então, incapaz de entender o quão nocivo aquilo era para sua alma, ou simplesmente por não ligar para isso, Riddle foi em frente. Do que importava a ele o que aconteceria com sua alma
quando ele morresse, porque para ele não era uma questão de quando, mas sim uma questão de se. Tendo a alma dividida em 7 partes, com 6 Horcruxes, será que ele um dia morreria? Com suas Horcruxes ele se tornaria único, imortal, o mais poderoso bruxo que já existiu. Então foi no verão de 1942, aos 16 anos, que Riddle encontrou o casebre onde um dia seu avô, mãe e tio viveram. Lá, Riddle encontrou com o único morador vivo, Morfino Gaunt, que ficou confuso com a semelhança entre o jovem Tom Riddle diante dele e o trouxa por quem sua irmã um dia se apaixonara e fugira anos antes. Tom Riddle descobriu que seu pai trouxa abandonara sua mãe, então Riddle foi até a mansão onde eles viviam em terras vizinhas e assassinou não só seu pai, mas como seus avós paternos. Riddle usou a varinha de seu tio Morfino. Ele alterou a memória do tio para que ele confessasse o assassinato e antes de ir embora ele roubou o anel de seu tio que continha o símbolo dos Peverell, família que os Gaunt descendiam. E esse foi o primeiro item que Voldemort transformou em uma Horcrux. Utilizando o assassinato do seu pai, ele transforma o anel em um receptáculo de sua alma. Depois de fazer sua primeira Horcrux, Tom Riddle seguia com a ideia de dividir sua alma em mais partes, mas nunca ninguém havia feito isso. Ele não sabia qual seria a consequência disso, se ele conseguia fazer, se era possível. Então, ainda em 1942, Riddle procura pelo professor Horácio Slughorn, professor de poções da época que bajulava alunos mais talentosos, e Riddle sabia que conseguia manipular e extrair informações. E então ele pergunta ao professor sobre a possibilidade de se fazer mais de uma Horcrux, porque naquela altura ele já tinha feito uma. Inclusive ele estava usando o anel que era uma Horcrux nesse momento. Depois de obter a resposta, Riddle segue com seu plano e no ano seguinte, em 13 de junho de 1943, ele comete mais um assassinato. A aluna Myrtle Elizabeth Warren, que estava chorando no banheiro porque estavam caçoando dela, escuta uma voz masculina falar uma língua estranha que ela não reconhece, mas ela abre a porta para mandar essa pessoa embora, afinal aquele era um banheiro feminino. E então ela acaba morrendo, sendo morta pelo olhar do basilisco, comandado por Tom Riddle. Tom Riddle usa a morte da Murta para transformar o seu diário na segunda Horcrux. Nessa altura, Riddle, ainda jovem, já havia alcançado o que bruxo algum tinha sonhado em alcançar, mas ele ainda estava longe do seu objetivo final. Em 1944, pouco antes de se formar em Hogwarts, Riddle consegue persuadir a fantasma da Torre da Corvinal, Dama Cinzenta, e descobre a localização do diadema de Ravenclaw, onde ele estava escondido. E antes mesmo de se formar, Riddle viaja até a Albânia e encontra o diadema, mas ele só fica com posse do objeto, ele não o transforma em Horcrux naquele momento. Depois de se formar em Hogwarts, Riddle contraria todos que achavam que ele teria uma carreira brilhante, talvez no próprio Ministério da Magia, e vai trabalhar na Borgin & Burkes, a loja bastante suspeita na Travessa do Tranco, onde ele era um tipo de representante comercial. Ele negociava com clientes artefatos suspeitos, bastante valiosos, artefatos como relíquias ou até artefatos das trevas. Uma das clientes que colecionavam esses artefatos era Hepzibah Smith. Hepzibah, que era uma bruxa que caía nos encantos de Riddle, bastante bonito e atraente, gostava de mostrar os itens que ela possuía, os itens que ninguém mais possuía. Vou abrir um parêntese aqui, isso é típico de colecionador, a gente gosta mesmo de fazer essas coisas. Tipo, olha, o item que eu tenho ninguém mais tem, ou é bastante raro, enfim. Em uma das visitas, Hepzibah Smith mostra o medalhão de Salazar Slytherin e a taça de Helga Hufflepuff. Ela conta que conseguiu o medalhão de Salazar Slytherin com Borgin e que a taça era uma herança de família, já que ela era descendente da Helga Hufflepuff. Tom Riddle mata Hepzibah Smith, confunde a elfa doméstica para assumir o assassinato, alegando um erro ao colocar veneno na bebida dela ao invés de açúcar, e então com a morte desta mulher, ele transforma a taça de Hufflepuff em mais uma de suas Horcruxes. Depois de um tempo, Tom Riddle mata um mendigo trouxa e transforma o medalhão de Slytherin em uma de suas Horcruxes. Você vê que tem um certo padrão do Riddle com algumas mortes, que ele utiliza mortes que tenham a ver com os objetos. Por exemplo, o anel, que era a herança de sua família, que mostrava a ancestralidade forte de sua família ali, dos Peverell, ele mata o seu pai, que abandonou sua mãe, que não dava importância, que abandonou a mãe ainda grávida, enfim. Ele utiliza a morte de um familiar para transformar em Horcrux. E aqui o medalhão, ele utiliza a morte de um trouxa qualquer, justamente porque os trouxas não tinham valor
para Salazar Slytherin, a quem o próprio Voldemort era um herdeiro. Então ele utiliza uma morte ali de um trouxa qualquer, já que a vida dele não tinha valor algum. Já o diadema de Ravenclaw é ali por volta de 1967, quando Voldemort retorna a Hogwarts para pedir a sua vaga de professor ao Dumbledore, que agora era o diretor, que ele transforma em Horcrux. Pelo menos é ali nesse período ou pouco antes desse período. Porque quando ele vai pedir a vaga, ele já sabia que ele não ia ter essa vaga. Ele vai ali só para esconder a Horcrux. Então ele transforma esse objeto em Horcrux ali nessa altura. E ele utiliza a morte de um camponês da Albânia para transformar o diadema em Horcrux. Voldemort estava agora muito próximo do seu objetivo. Faltava apenas uma Horcrux para que ele conseguisse dividir a sua alma em 7 partes. Nesse período, a Primeira Guerra Bruxa estourou e o Voldemort já era conhecido como um terrível bruxo das trevas. Inclusive, os boatos dele ter se tornado imortal já corriam pelo mundo bruxo. Obviamente ele tomou o cuidado para esconder cada uma de suas Horcruxes muito bem protegidas e em locais que ele julgava impossível de encontrarem. O anel de seu avô ele esconde no antigo casebre agora abandonado dos Gaunt. O diário ele deixa com Lucius Malfoy, que estava ciente que aquilo era algo muito importante, mas não fazia ideia que era uma Horcrux. Ele somente sabia que ali continha as informações para se abrir a Câmara Secreta novamente e expurgar os alunos nascidos trouxas de Hogwarts. A taça de Hufflepuff foi escondida no cofre da família Lestrange no banco de Gringotts. O medalhão de Slytherin foi escondido na caverna de cristal onde Riddle ia ainda criança com os passeios do orfanato. E um local significativo, porque lá ele traumatizou 2 crianças do orfanato com algo que é terrível, mas ninguém sabe o que é. Já o diadema, o Voldemort esconde na sala precisa no dia que ele vai pedir o emprego pro Dumbledore. Faltava apenas uma Horcrux pro Voldemort atingir seu objetivo, e a oportunidade perfeita se apresentou diante dele. No início de 1980, foi feita uma profecia que dizia que aquele com o poder de derrotar Voldemort nasceria ao final do 7º mês daquele ano, filho daqueles que enfrentaram Voldemort 3 vezes e sobreviveram. Então isso teria um simbolismo perfeito pro Voldemort. Ele mataria aquela criança que, segundo uma profecia, era quem teria o poder de destruí-lo. Para mostrar que a profecia estava errada, ele mataria essa criança e ele ainda usaria essa morte para fazer a sua 6ª Horcrux, para selar ali de vez a sua imortalidade como ele pretendia. Acredita-se que Voldemort iria utilizar a espada de Gryffindor para transformá-la em sua última Horcrux, usando a morte do Harry. Mas na noite de 31 de outubro de 1981, o plano de Voldemort falhou. Devido ao sacrifício de Lillian Potter, Harry sobreviveu ao ataque mortal do Bruxo das Trevas, que teve seu corpo destruído e só não morreu porque já havia feito as Horcruxes. Voldemort se tornara menos do que um fantasma, nem vivo, nem morto. Fraco, completamente fraco. O que sobrou dele passa a ter uma existência subhumana. Só que o que o Voldemort, agora totalmente fraco, menos do que um fantasma, nem vivo e nem morto, não fazia ideia, é que na noite em que ele foi tentar matar o Harry, um pedaço de sua alma se fragmentou e prendeu no único ser vivo ali, o próprio Harry, criando uma Horcrux totalmente diferente e atípica, onde não existia um ritual e nem nada. Então Voldemort já tinha a alma dividida em 7 partes. A parte que a gente vai chamar de parte principal, que era a parte refugiada lá da alma dele, que era a parte que estava no corpo dele que foi destruída, a parte que estava presa no Harry, a parte que estava no medalhão, a parte que estava no anel, a parte que estava na taça, a parte que estava no diadema e a parte que estava no diário. Já eram 7 partes e 6 Horcruxes. Anos se passaram e tentativas frustradas do Voldemort retornar aconteceram, como quando ele tenta roubar a Pedra Filosofal e em Câmara Secreta quando ele tenta retornar através de uma das Horcruxes, que é o Diário de Tom Riddle. Então no verão de 1994, depois do Rabicho encontrar o Voldemort, ele segue as instruções do Bruxo das Trevas e consegue preparar uma poção ali para fazer com que o Voldemort tenha aquele corpo rudimentar. A partir daquele momento, o Rabicho vai cuidando do Voldemort e juntos vão traçando o plano para que o Voldemort consiga retornar aos seus plenos poderes. É nessa época que a Bertha Jorkins é encontrada por Rabicho e sequestrada por ele, e então o Voldemort, sem saber que já tinha a alma dividida em 7 partes, mata a bruxa e transforma a Nagini no que ele acreditava ser a sua 6ª Horcrux, mas na realidade era a sua 7ª. Apesar de ter a sua alma dividida em 8 partes, ali na altura que o Voldemort mata a Bertha Jorkins e transforma a Nagini em Horcrux, ele já não tinha mais 7 Horcruxes, porque o diário foi destruído lá na Câmara Secreta pelo Harry.
Harry. Em julho de 1996, o Dumbledore descobre o anel lá nas ruínas da casa dos Gaunt e leva ele pro escritório, não antes de colocar no dedo para tentar rever sua família, porque continha a Pedra da Ressurreição, e destrói usando a espada de Gryffindor que estava impregnada de veneno de basilisco. Em 30 de junho de 1997, o Harry e o Dumbledore partem em busca de mais um Horcrux do Voldemort, e eles conseguem encontrar ali o que eles acreditam ser um Horcrux, mas na realidade era uma Horcrux falsa, e nessa noite o Dumbledore acaba sendo morto. Alguns meses depois, o Harry descobre que o medalhão verdadeiro estava sob posse de Dolores Umbridge, que na verdade já esteve até sob a posse dele, que ele já havia pego a verdadeira Horcrux na mão enquanto limpava a casa lá no 5º ano do Largo Grimmauld, e eles jogam fora, só que o monstro resgata e guarda, né, porque era o medalhão que o Regulo tinha deixado para ele destruir, e então mais tarde eles descobrem que o Mundungo havia roubado, descobrem toda a história do medalhão verdadeiro, o que aconteceu com o Regulus Black, e descobrem que a Umbridge havia pego esse artefato e estava sob sua posse. Aí eles invadem o Ministério da Magia e conseguem pegar o medalhão. Leva alguns meses para eles conseguirem destruir a verdadeira Horcrux. Isso só acontece em 26 de dezembro de 1997 e é o Ron quem destrói. Em 1º de maio de 1998, o trio invade o banco de Gringotts e roubam a taça de Hufflepuff do cofre dos Lestrange, e mais tarde naquele dia, dentro de Hogwarts, eles destroem usando a presa de basilisco. O Harry consegue descobrir sobre o diadema de Ravenclaw, descobre que ele era uma das Horcruxes, que ele estava em Hogwarts, encontra a Horcrux na Sala Precisa, que ele também já havia tido contato no ano anterior, quando ele foi esconder o livro de poções do príncipe mestiço. Então ele lembra, entra na sala e a Horcrux é destruída pelo fogo maldito conjurado pelo Crabbe. Depois Harry acaba descobrindo que ele mesmo era o Horcrux e se entrega ao Voldemort para que a parte da alma do Bruxo das Trevas que vivia nele fosse destruída. O Harry acaba sobrevivendo por toda a questão do sangue dele que o Voldemort usou e tinha a proteção da mãe dele, e então só faltava a Nagini para ser destruída. E a cobra de Voldemort é decapitada por Neville Longbottom na segunda fase da Batalha de Hogwarts, fazendo assim com que o Bruxo das Trevas se tornasse outra vez vulnerável. E essas foram todas as Horcruxes feitas por Voldemort, as vítimas que ele utilizou as mortes para fazer e as formas que elas foram destruídas e por quem elas foram destruídas. Enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, eu tive uma ideia muito legal de fazer a cronologia das Horcruxes. A cronologia, o período exato deles, de cada um deles, antes de se tornar Horcrux, o que aconteceu até o momento de se tornar Horcrux e ser destruído de fato. Então em breve aguarde os vídeos para cada um dos artefatos, repleto de detalhes, datas exatas, e os vídeos vão sair na ordem em que as Horcruxes foram feitas. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like, compartilha esse episódio e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.